E bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de história. Você que não estava aí ao vivo às 9h56 da manhã, você que preferiu ver essa aula depois do almoço e ter aquele sono, né? Dá errado, filho. Ver aula depois do almoço dá sono, né? Ou você que usa da tarde, ou você que usa da noite, ou da madrugada, né? Você que é um morceguinho. Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Muito bom entrar na sua casa aí e poder falar hoje de uma coisa super bacana, super legal, assim, olha, que dá até embrulho no estômago, tá? Que é falar hoje sobre a peste bubônica, sobre a peste negra, conhecido como peste negra. E para falar da peste, né, o período de crise, a crise do século XIV, eu gosto de colocar esse quadro aqui para vocês, ó, essa obra, ó, que maravilha, que coisa boa, né? Que vontade de estar nesse quadro, não é, gente? Que vontade, né? Beleza, você não tá afim, mas vontade de colocar o inimigo. Acho que tinha na apostila do sétimo ano, né, professor? Sétimo, oitavo? Isso mesmo, tem a apostila lá do sétimo, né? Vontade de colocar aquela inimiga, eu lembro. aquela pessoa que você não gosta, né? Aí no meio, né, desse fuzuê, né? Que vontade. Aquele sentimento cristão de pegar o seu inimigo e colocar aí no meio, né? Que coisa boa. E esse negócio Ô, professor, tá gravando isso. Oi, alguém me chamou. eu lembro que nessa imagem, na apostila não tinha ela inteira, assim. Eu não lembro dela inteira. Eu só lembro daquela parte onde tem o rei na esquerda, Isso. até os esqueletos em cima do cavalo. Eu vou procurar esse negócio depois. Só tinha esse, né? Aqui você tem essa imagem, né, full aí, né? E aí é interessante, maravilha, uma coisa fundamental que você falou, Gabriel. Essa imagem aqui você vê na esquerda um rei, né? O esqueleto, né, tirando a vida do rei. E isso é algo clássico da peste bubônica, né? A peste, ela não escolhe a sua renda, ela não escolhe a sua cor de pele, ela não escolhe com quem você dorme à noite, ela não vê nada disso, ela vê a sua questão biológica, né? Então aí você vê, é um período, é interessante esse sino aqui, ó, perceba aqui no canto o esqueletinho puxando o sino, significa é o início, né, da tragédia, né, declarando a tragédia. Ali no fundo, um fogo, enfim, é o fim do mundo, né, é a Terra virando, parece um inferno mesmo, a lógica, a ideia de um inferno. A peste aqui, ó, na direita, nessa mesa, talvez, como um castigo também, né, a bula, ou a jogatina, os jogos, né, aqui tem um esqueleto pegando uma mulher, aqui você vê uma guerra, um confronto, né, também a crise do século XIV, a Guerra dos 100 Anos chegou até o século XIV, né, a Guerra dos 100 Anos acabou em 1356, se eu não me engano, então também no século XIV, então junto com a Guerra dos 100 Anos você tinha então essa epidemia. Ali no fundo você vê gente sendo enforcada, ali você vê um esqueleto, símbolo da morte, né, indo degolar, já degolando quase, né, com a ação de degolar alguém. É interessante você ver o símbolo da igreja, né, os padres, né, o símbolo, não sei que interpretação vocês dariam para isso aqui. O certo era vocês falarem, né, não eu ficar falando a minha interpretação, né. Enfim, mais alguma coisa chama atenção? Não sei. De vocês vendo essa imagem? Alguém queria comentar alguma coisa? Professor, Fala, Nata. me chamou a atenção, tem um carinha ali de laranja que tá perto de uma mesa branca, bem ali no cantinho. Aqui? Embaixo. Embaixo. E tem esse daí. Esse homem aqui, ó. Professor, A mesa branca. Certo. Que tá com uma espada. Tá com uma espada, professor. Sim, tá, o carinha... Não sei. Ah. Isso me chamou a atenção, não sei por quê. Ele é nobre? Sim, pode ser. Claro, com certeza. Ele tem uma espada, tem uma arma, né? Olhando tudo isso e pegando meio tipo... Sem muito que... Ele não tem muita força no movimento, né? Meio que tipo, velho, não tem o que fazer, tipo... vou morrer, né? Meio desistindo, sei lá, não sei. Me deu essa impressão. Que mais? Eu lembrei de uma coisa aqui, mas não sei, deixa aí vocês. Lembrei de uma coisa. A igreja. A questão da igreja. Por que ele retratou, né, integrantes da igreja, né, sei lá, como esqueletos?
Pois é. A igreja da morte pode ser, sei lá, é o diabo, né? A igreja do diabo pode ser, né? Chegando, né, na Terra? Pode ser, pensei nisso. Pode ser. Você vê nesse quadro a fome também, né? Olha esse cavalo aqui, olha a minha setinha. O cavalo você consegue ver a morte, né? Com uma, não é ceifa. Foice. Qual que é o nome disso aqui? Foice. Foice, obrigado. Com uma foice, né? Com um cavalo bem magro, né? Para matar as pessoas. Aqui você também vê outro cavalo magro. Aqui você vê um cachorro, né? Comendo. Cara, Eu ia falar. ele tá comendo um bebê. Você tem uma mãe que morreu e tem o bebê, ele tá cheirando o bebê, enfim. Mas pensando que ele tá muito magro e com fome, né? Tá comendo a criança, sei lá, né? Pesado isso aqui, hein? Isso aqui é pesado. O cachorro no meio da luta, eu mó nada a ver. O que é? O cachorro no meio da luta, mó aleatório. Ô, professor, lá em cima tem um homem sozinho. Eu não entendi muito bem. Tem o quê? Tem um homem sozinho. Sabe o carinha que tá deitado em cima da rocha? Em cima. Aqui? Do lado... Eu não entendi. Você vê um homem sendo condenado, né? Talvez pensando um pouco essa doença como um castigo também, o autor do quadro, né? Porque aqui você vê vários esqueletos, o esqueleto é símbolo da morte, né? E ele trazendo a morte, talvez como um castigo, porque esse tipo de punição aqui é de uma pessoa malfeitora, esse tipo de morte aqui que é feita. Então, pode estar a peste vai ter, eu vou mostrar para vocês essa lógica de castigo, o castigo de Deus, certo? Vamos lá. Bora. Crise do século XIV. Eu tenho um link aqui de um vídeo que eu deixei escondido. Deixa eu tirar aqui, senão fica feio. Aí, pronto. O que uma grande quantidade de ratos revela em uma cidade? Ela não tem saneamento básico, sei lá. Boa, não tem saneamento básico. Que mais? E por não ter saneamento básico, o que isso gera? Além de rato. Mas Doença. Se eu não tenho saneamento básico, quando a pessoa faz aquele cocô gostoso, para onde que vai? Esgoto. Esgoto. Os rios? Não. Vai pra rua. Tá. Vai pra rua. Né? Você não tem uma proteção, né? Das fezes. Um local, por exemplo, esgoto. Saneamento básico é você ter rede de esgoto. Para que as fezes, a sujeira, não só questão de fezes, mas o banho, a água da torneira, né? Quando você vai lavar a louça, e aí você depois tem que pegar aquele cestinho cheio de comida, aquelas coisas assim, você tem que pegar, você fala... A pior parte é que você tirar aquele cestinho cheio de coisa. Não é? Você que lava a louça, você que ajuda a mamãe e papai, não é? É horrível aquele cestinho cheio de... Seguindo. Mas então, pensa aquela coisa na rua, né? As pessoas pisando. Uma coisa interessante de se perguntar o europeu da Idade Média tinha consciência dos problemas que os ratos poderiam ou podem causar? Será que eles tinham essa consciência? Eu acho que não. Muito provavelmente não. Muito provavelmente não, né? A mesma coisa pombo, né? A gente fala que pombo traz doença tal, e traz. Mas a gente convive, né? Fica meio assim, mas a gente fica perto, a gente convive. Agora, se aparece um rato no meio do pátio... Professor. Oi? Eu vi eu não sei se é verdade, eu não sei se era nessa época também, que falavam que tomavam banho com a mesma água, se não me engano. Também. Não duvido que tomavam banho com a mesma água. Pode ser, tá? Mas é interessante essa questão do animal. Rato é sinônimo de sujeira, rato é sinônimo de coisa ruim. Isso é uma herança desse período, do século XIV, porque é através do rato que a peste, da pulga do rato, na verdade, que a peste é transmitida. É aí que começa a criar uma imagem do rato, um ser nojento, de você ter pavor. Se você vê um rato, imagina um rato no meio do intervalo, assim, tipo, aparece.
um ratatouille assim, você fala, meu Deus do céu, você grita, você berra, você, enfim, você foge. Deus me livre. Exato, Deus me livre. Só que essa lógica, essa ideia é a partir do século XIV. A convivência com o rato antes era normal, era um bicho normal, era algo comum. Não tinha tanto medo, como eu falei, tipo pomba. Eu fico longe, beleza, mas tá lá, ninguém se apavora, ninguém fica gritando, berrando, né? O fato de não ter esse tipo de conhecimento e interpretação gerou na Europa só 25 milhões de mortos, tá? A peste bubônica, ela matou 25 milhões de pessoas. 25 milhões de pessoas. É quase 1/3 da Europa da época. 1/3 do continente europeu morreu, tá? E aí tem um outro quadro que eu gosto, que eu acho bem legal. Um outro quadro, vou pular de slide, tá? Que mostra muito bem aquilo que o Gabriel comentou, né? Do rei tá jogado lá, né? Vou pular o slide, tá? Tá aqui, ó. De novo, né? Símbolo da caveira. E aí você vê um padre, né? Você vê um padre morto. Você vê um rei ajoelhado. Você vê nobres. Olha esse cara aqui, esse nobre, ou vários reis, na verdade, né? Dando a sua coroa para a morte. Quem manda no mundo do século XIV é a morte. O grande rei é a morte. O grande comandante é a morte. É sensacional esse quadro aqui. Com vários padres mortos. Então, clérigos. Olha aqui um padre fazendo oferenda para a morte, né? Levando oferenda para tentar não morrer. O grande Deus é a morte. Professor, o que é esse negócio? Em cima do esqueleto da morte vai ter uns negocinho em cima. Um negocinho em cima. Isso aqui? Não, é um negocinho vermelho. Isso Lá aqui? em cima. É. O que é isso? Isso seria... Então, isso que eu ia perguntar. Sei lá, né? São detalhes do bagulho. É um enfeite, não sei. Vai parecendo mais umas pessoas juntas, não sei. Parece- Bem junta mesmo. Como que é? Umas pessoas meio deformadas. Lá em cima? É. Caramba, hein? Porra, que pensa. Nossa, pode crer, hein? Caraca. Mas o da direita ali parece mesmo a forma de uma pessoa. No meio. Caramba, você enxergou isso? Eu não enxerguei, não. Mas da hora. Mó brisa. Né? Porra, justo. Ok. Não, beleza. Eu vi aqui. Tá, né? Ô, professor, Oi? dentro ali do túmulo, onde os esqueletos estão em cima, tem um monte de bicho saindo, tipo cobra, sapo, escorpião. Isso, verdade. Não tinha prestado atenção nisso. Verdade. Escorpião, né? Sapo, cobra, né? Pode crer. Tem impressão minha ou tem pessoas também? Tem o quê? Pessoas no cantinho ali. Do segundo esqueleto que tá do lado da morte. Da direita. Embaixo do pé dele. Ah, sim, são os padres. São os padres. Tipo morto. Né? A morte pisando no padre, a morte pisando no rei, todo mundo se curvando ao rei, à morte, porque nada segura, né? E aí tem um vídeo mó legal que eu achei explicando a questão histórica, né? Enfim. Peraí, mas, ô professor, uma coisa, por que tem algumas pessoas que parece que estão oferecendo alguma coisa, tipo, esse cara que tá segurando aqui Pra não morrer. Oferecendo não, parece não, eles estão oferecendo. É como uma troca, tipo, não me mate. Eu não quero morrer dessa doença, eu quero viver. Então, uma troca. Só que o artista, quando ele representou isso, ele quis dizer essa soberania da morte. A morte, ela está acima do rei, a morte está acima do clero, a morte está acima de todos. E ela não tem preconceito. Ela não escolhe. Ela não escolhe sua cor de pele, ela não olha seus sentimentos, se você é uma pessoa boa ou ruim. Ela olha você biologicamente. Isso é muito louco de você pensar. Né? Professor, Fala, Fabiana. sabe o que está escrito nessas faixas que eles estão segurando? É em latim, não sei. Ah, tá bom, tudo bem. É em latim, não sei. Aquele au. Desculpa, perdão. Vamos pro vídeo. Depois dessa, meu Deus do céu. Depois dessa, professor, fecha a aula, acabou. Não dá. Meu Deus do céu. Vamos lá.
Aqui. Tá no vídeo todo mundo aqui? Tá, né? Beleza. Vamos lá. Você já ouviu falar da peste negra? A doença que exterminou aproximadamente 1/3 da população europeia. Mas antes de falar sobre a doença, como é transmitida, seus sintomas, seu tratamento, vamos falar sobre sua história. No século XIV, a Europa, a Ásia, Oriente Médio e África foram vítimas de uma epidemia de peste bubônica. Na Idade Média, essa doença dizimou aproximadamente 1/3 da população europeia. Como servos, escravos, até reis, nobres e cavaleiros renomados não escaparam da doença. Apelidada de peste negra, essa doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, que está presente em pulgas, geralmente transportadas por ratos negros do Oriente. Esses ratos, na época, viviam em barcos comerciais que chegavam aos portos na Europa e África e que então se espalhavam pelas cidades, encontrando condições ideais em esgotos a céu aberto e locais de baixíssimas condições higiênicas. Essas cidades tinham todas as condições de sustentar a peste, a sujeira e a imundície. Os roedores eram considerados como parte normal da vida nesse momento e ninguém achava que esses roedores e suas pulgas pudessem ser um problema em potencial. Daí você tinha um grande número de pessoas, todas juntas nessas pequenas moradias, e era o tipo de situação que você ia querer se estivesse tentando causar uma epidemia de peste. Isso fez com que muitas pessoas fugissem de suas casas para escapar do surto da peste, mas a doença os acompanhava, pois os navios de especiarias do Oriente atracavam em quase todos os portos da época. Após alguns anos, os trabalhadores estavam em falta, principalmente em áreas rurais, que envolviam a agricultura. Com essa crise, os camponeses exigiam aos senhores feudais melhor remuneração, que, infelizmente, era negada. Isso, obviamente, causava revoltas. A falta de trabalhadores atingiu também o comércio. Os poucos empregados exigiam melhores condições e melhor salário. Os médicos na Europa eram poucos, e a criação de medicamentos contra essa peste era proibida pela Igreja, que perseguia e matava os cientistas com a acusação de bruxaria. Uma doença tão antiga, no século XIV, ainda está presente em nossa sociedade atual? E a resposta é sim. A peste negra não foi exterminada, mas foi controlada. Muitos medicamentos foram criados para controlar essa doença, o que ajudou a diminuir sua incidência ao redor do mundo. Mas casos de peste bubônica ainda acontecem, mas isoladamente, geralmente em países pobres. Alguns casos registrados nos últimos anos foram em Madagascar, África. Raríssimos casos ocorreram nos Estados Unidos e Brasil. Agora que você sabe a história da peste bubônica, vamos falar da parte biológica, da parte científica. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis. A maioria dos indivíduos que não forem tratados morrem nas 48 horas que sucedem o início dos sintomas. A peste septicêmica é uma infecção na qual a forma bubônica estende-se até o sangue, pode causar a morte antes mesmo do surgimento de outros sintomas da peste bubônica. A peste minor é uma forma leve da mesma infecção e normalmente ocorre apenas em áreas geográficas onde a doença é prevalente. Bom, foi falado tanto da peste negra, como ela é perigosa e afins, mas não falamos dos sintomas. Então é isso que vamos fazer agora. Alguns dos seus sintomas são aumento dos linfonodos, que deixam a pele enegrecida nas axilas ou pescoço, febre alta, intolerância à luz, tremores pelo corpo, cansaço, aumento da frequência cardíaca, tosse inicialmente seca e depois com sangue. A tosse ocorre em 24 horas. No início, o escarro é claro, mas rapidamente ele começa a apresentar sinais de sangue e em seguida torna-se uniformemente rosado ou vermelho vivo e espumoso. Como dito antes, a transmissão ocorre através de roedores, principalmente ratos. A pulga, que infesta alguns tipos de ratos, após levá-los à morte, pode migrar a outros corpos, através do seu alimento, o sangue. Depois de picar a pele do ser humano, a bactéria da pulga instala-se no nódulo linfático mais próximo e multiplica-se ali,
gerando todos os sintomas descritos anteriormente. Mas como essa doença é diagnosticada? Como descobre? Bom, o diagnóstico é feito através da análise microscópica do conteúdo dos gânglios linfáticos após a sua coleta. Mas essa doença continua sendo perigosa. Uma doença que foi tão perigosa na Idade Média, hoje é facilmente tratada. O tratamento da peste bubônica consiste em tomar antibióticos, como por exemplo, doxiciclina ou streptomicina. Concluindo, a peste negra foi uma doença muito perigosa na Idade Média. Dizimou 1/3 da população europeia. Mas hoje em dia é uma doença facilmente tratada graças à tecnologia e ao desenvolvimento da medicina. Seus casos são praticamente nulos. Não é uma doença a se preocupar hoje em dia. Ainda existem casos, poucos, mas existem. Mas apenas em áreas com condições de vida precárias. Agora você sabe um pouco mais sobre a peste bubônica. Esse foi o trabalho. Até a próxima. Olha, eu adorei a questão do som, né? Tum, 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 tum. Nossa, essa é clássica essa música, né? Professor. Bem de morte. Sonata, professor. Professor. Diga. Será que o coronavírus nessa época ia ser pior? Bem pior. Eu sei que ia ser pior que a peste, será? Ai, não sei. Não sei. Eu acho que seria. Olha, eu só queria dizer uma coisa. Se é rato do Oriente, é rato da China, tá ok? A gripinha. Esses chineses, mais uma vez, desde o século XIV, transmitindo esses tipos de doença. E eu vou tratar sobre isso, viu? Sobre essa questão aí da China e tal. No final da aula eu tenho uma matéria sobre isso. Não tem como não relacionar peste negra com o que a gente vive hoje, né? Com esse... Professor. Oi. Diga. Tá bom. Acho que ninguém quer falar comigo. Professor. Fala, Maria. E explica um negocinho. Não sei se você sabe, mas por que a máscara dos médicos dos médicos da peste bubônica era parecida com o rosto de um corvo? É para ficar... Eu ia perguntar por que ele tinha essas vestes. Para ficar distante. Para ter uma distância. Fechou? Entendi. Bem, a crise do século XIV ela é resumida entre a peste e guerra. Essas duas coisas somadas, a peste bubônica mais a guerra, e quando eu falo aqui a guerra dos 100 anos, o que elas geram? O fator da fome. E por que elas vai gerar a fome? Ora, tanto a peste quanto a guerra vai fazer com que o número de trabalhadores diminua. Consequentemente, além disso, né, você tem uma redução dos trabalhadores do campo. Você tem uma redução do comércio também. Você tem uma redução do comércio. As pessoas param de circular. Então é o seguinte, começa a diminuir a produção, circulação de alimento. Então, sei lá, um local que teve uma redução na agricultura porque vários trabalhadores morreram, não tinham como pedir para um outro local trazer ou comprar de outro local, porque a circulação de pessoas estava barrada. Você entendeu? Beleza? Por isso, então, que eu vou ter uma redução demográfica. Redução demográfica é uma redução populacional. Eu vou ter pessoas morrendo. Eu vou ter crianças morrendo. Porque a mãe morreu de peste. E aí não tinha ninguém para amamentar. Certo? Isso tudo, então, falta de trabalhadores, redução no comércio, uma redução demográfica por causa da fome, gera aquelas revoltas que eu falei para vocês, né? As revoltas camponesas, como aconteceu na França, as famosas Jacqueries. E aí você viu ali no vídeo que eu mostrei, né? Os camponeses se batendo no nobre, invadindo o castelo, porque as condições eram péssimas, né? O nobre ele não reduziu impostos, não auxiliou, então, enfim, gerou essa revolta popular. Consequência, e uma coisa fundamental aqui também, a crise do século XIV, eu chamo que ela vai ser o último golpe que o sistema feudal ele vai sofrer. Na verdade, o último não, penúltimo. É o penúltimo golpe do sistema. Para os nobres, é praticamente uma sentença de, acabou nossa força, acabou nosso poder. Muitos nobres nesse período devolvem as terras para o rei.
Aquela terra que foi doada na época de suzerania e vassalagem, devolvem para o rei. Eles não têm mais condições de controlar aquela terra, eles não têm trabalhadores, não possuem mais renda, não possuem mais dinheiro, eles devolvem a terra para o rei. Eu posso garantir que a crise do século XIV ela foi um ultimato para os nobres. O poder dos nobres, a partir da peste bubônica, nunca mais voltou a ser o mesmo. Facilitou ainda mais, então, o processo de centralização das forças, dos poderes na mão do rei. Falta um setor cair. Falta um setor sofrer uma fragilidade maior, que é a igreja. Eu ia falar igreja. Fala, Vitor. E o que aconteceria se o rei morresse? Eles iam selecionar outro às pressas? Né? Aquela árvore genealógica, né? Tá. O casamento, né? Os acordos, né? Os famosos casamentos. Ia para outro, enfim. A questão é, todas essas terras iam para uma pessoa só, ia para uma família só, entendeu? Aí é o processo de centralização. Tudo bem? Sim. Maravilha. Esse é o slide, tá? Se alguém quiser tirar print, tira agora, que aí eu vou tratar de questões mais culturais da época, tá? Então, bora lá. Aqui você tem uma imagem, né, de um cara tentando se tratar, né? Aqui você tem o rato, a pulga, né, mostrando um pouco como que acontece. Você vê aqui muitos animais próximos, né? Cachorro com fome aqui. A fome, né? La Peste Negra na Itália, em 1348. E caça às bruxas, né? Uma sociedade teocêntrica. E aí eu vou colocar uma frase que é minha, né? Uma frase que eu que criei pensando nessa aula. Você pode dar uma interpretação divina para os eventos. Tranquilo. Você pode achar seu direito, sua liberdade de achar que o Covid-19 é um castigo de Deus. Justo? Ok. É a sua interpretação, é a sua visão de mundo. Tranquilo. Mas isso não impede que a solução parta de aspectos científicos. Você não pode, a partir da sua religião, querer barrar uma vacina para esse vírus, do corona. De novo, vou repetir, acho que eu gostei dessa ideia. Você pode ter uma interpretação divina. Pô, por que aconteceu o corona? Castigo de Deus. Beleza, suave. Agora, você impedir uma solução ou você evitar questões científicas para poder se proteger, falando, não, Deus me protege, isso aí é até contra uma questão, uma frase bíblica, né? É uma banalização de Deus. Porque até você tem ali uma frase, a famosa, orai e vigiai. É muito interessante isso, que algumas pessoas falam, não, eu não vou morrer não, vou morrer só quando Deus permitir. Então, não é. Senão você não teria livre-arbítrio. Orai e vigiai. A famosa frase. Para que vigiar? Para nada de mal te ocorra, nada de mal te aconteça. Você não está no céu, você não está no paraíso, você não está num lugar perfeito. Por isso que coisas ruins acontecem. Pensando numa lógica teológica aí, você não está no céu, você está na terra do diabo, se for pensar. A terra, a lógica cristã, essa terra aqui, ela vai ter um fim, ela vai ser consumada, é o juízo final. Você quer que aconteça coisas boas aqui? Não vai acontecer. Você está na terra do inimigo. Na lógica cristã, na interpretação cristã. Isso é bem interessante. É interessante que certos discursos que cristão tem não é de acordo com a lógica da Bíblia, né? Então, a pessoa não pode banalizar Deus. Orar e vigiar, tá? E nesse período aqui você tem uma perseguição, né, às minorias, judeus e mulheres. Né? Judeus e mulheres eram muito perseguidos. Judeus, por uma questão de diferenças religiosas, mulheres, bem, porque elas que comeram a maçã, né? Elas que têm o grande pecado, o grande mal, né? Bem, o Adão também mordeu, né? Enfim, mas ok, né? A culpa é da mulher. Aqui você tem uma imagem dessa essas irmandades flagelantes de pessoas que ficavam andando pelas ruas se castigando, né? Para tentar pagar os seus pecados, tá? No próximo, pode tirar print aí da tela, espero que você não tenha tentando copiar aí, porque não vai dar tempo, a aula já vai acabar. Na próxima imagem, a gente tem aqui uma imagem, obviamente, de computador, tá? Em que mostra aqui as mulheres
sendo condenadas à fogueira, né? Algumas consideradas bruxas por tentar se utilizar de medicina da natureza, tentar se utilizar de algum elemento natural para tentar curar, e a igreja perseguia essas pessoas, né? Só podia, era um padre e um médico autorizado pela igreja, mas ninguém podia tentar solucionar, certo? Porque a verdade sai da igreja, o que não sair da igreja é coisa do demônio, então tem que ser condenado. Essa era a lógica desse período. E aí uma coisa péssima, né, é que várias epidemias e doenças ao longo da história, não foi só na Idade Média que isso aconteceu, né? Eu vou colocar a culpa em algum setor. Quando surge a AIDS, ela é conhecida como peste gay, né? E aí, né, tá lá, povo de Sydney, não tá errado Sydney, por causa da questão ortográfica no Brasil, isso aqui é uma matéria de 84. Povo de Sydney caça os gays por temor ao AIDS. Estão matando os travestis a tiro. Grupo gay denuncia assassinatos. Então, assim, é muito... por isso que eu falo, né? Falta de escola é complicado, né? Porque a pessoa... o vírus não escolhe se você é gay ou não, né? Nenhum vírus. Se você é palmeirense, se é corintiano, se você é homem, mulher, negro, japonês, pardo, enfim. Né? Só que na época, ignorância das pessoas está lá, né? A AIDS foi considerada uma doença de gays, uma doença só de quem é safado, tarado, enfim, sendo que é um vírus que ele escolhe qualquer corpo. Né? Tem gente que transa aí sem camisinha a roda e não pega o vírus. E gente que, casais, por uma questão, sei lá, transfusão de sangue, né? Ou uma pessoa que usa drogas, usou uma seringa infectada, pegou, já era. Né? E é isso, eu ia falar do corona, tem essa matéria na BBC que trata, tipo, não foi criação da China, beleza? Já está mais do que provado isso, tá? Na verdade, por enquanto, pode ser que descubra? Pode ser, mas até agora, nada. Beleza? Vai cortar. Beijo, é isso. Até quinta. Professor, você pode voltar naquelas mulheres que se castigam para pagar os pecados? Vai rápido que vai cortar. Isso, obrigado. Qualquer coisa eu volto, tá? Se precisar, eu volto de novo o vídeo. Eu entro de novo.